A paz do Senhor. Hoje vamos para mais um devocional abençoado. Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. E o título de hoje é: Não viva pelo olhar da escassez. Lá no livro de Salmos, no capítulo 94, versículo 2 e 3, diz assim: Levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Muitas vezes somos tomados por um sentimento de indignação que pode até mesmo evoluir para a ira, ao vermos pessoas injustas prosperarem em sua injustiça. A vida na terra não é sobre mim, mas é sobre Deus e as pessoas. Quando você entende isso, a vida se torna mais leve. Nunca abandone as pessoas da sua vida quando elas mais precisam de você. Na parábola do filho pródigo, o filho que ficou em casa estava tão distante quanto o que saiu, tão perdido quanto o seu irmão, porque não desfrutava do que era seu por direito, enquanto remoía com rancor o que seu irmão fazia. Podemos dar mais valor às coisas do que às pessoas. Valorize e nunca abandone as pessoas da sua vida quando elas mais precisam de você. Sei que isso pode surpreender você, mas quando criança, senti inveja de ver garotos como eu terem uma família, uma casa para chamarem de lar, mesmo que aparentemente, enquanto na minha realidade era outra, completamente diferente. Eu vivia num lar disfuncional, com uma vida fragmentada por circunstâncias adversas. Quando você está longe do propósito, fora da direção de Deus, a sua vida é justamente assim. Olhar à sua volta, querer o que as pessoas possuem, sem ao menos saber se aquilo é o melhor para você. A escassez nos faz andar por aquilo que falta, não por aquilo que temos. Decida caminhar em direção à vontade de Deus e a sua realidade mudará. Não viva pelo olhar da escassez. Muitas vezes, como o autor aqui realmente falou, tem pessoas que às vezes, como posso falar assim, desejam estar no lugar daquela pessoa, ser aquela pessoa, porque ela, em si foi desprovida daquilo que ela achava que merecia ter, merecia receber, merecia, achando que ela era merecedora de estar fazendo certas coisas, ou seja, numa profissão, ou seja, uma pessoa que viva em condições melhores. Tem pessoas que, infelizmente, têm esse sentimento, o qual a gente pode até chamar de inveja, assim como o autor contou da história dele de quando criança, porque ele invejava os amigos dele porque eles tinham uma família, eles tinham realmente um lar, e ele não possuía isso na casa dele por ter um lar totalmente disfuncional. E algumas pessoas hoje em dia ainda, têm esse sentimento. É triste de saber, é triste até mesmo da gente estar falando disso. Mas só que a gente não pode viver e nem olhar dessa forma, porque talvez o que aquela pessoa tem, se eu não tenho, talvez eu não vou saber
usufruir da melhor maneira possível. Se Deus não me deu, é porque não é para ser meu. É porque justamente é para ser daquela pessoa. Se você tem algum sentimento desse tipo, se Deus não te colocou em tal posição, se você não tem algo que você deseja, que uma pessoa tão próxima de você tenha, é porque Deus não preparou aquilo para você. Mas creia que Deus tem sim algo grandioso para você, para mim, assim como aquelas pessoas têm. Só que são coisas diferentes. Deus pode nos suprir de alguma outra forma, muito melhor. Talvez, vamos supor assim, eu moro numa mansão. Suposição, tá? Não moro em mansão. Mas uma amiga, vamos supor assim, ela tem uma condição inferior à minha, que moro numa mansão. Mas ela pode sentir o desejo de ter a mansão que eu tenho. Mas talvez ela tenha algo, Deus deu algo a ela que eu não tenha. Vamos supor assim, falar por o dom, a outra pessoa tem o dom da palavra e eu não tenho. Eu tenho uma mansão, mas eu não tenho o dom da palavra. A minha amiga não tem a mansão, mora numa casa humilde, mas pode ser tremendamente usada por Deus. Então, as duas situações podem ser assim semelhantes ao viver desta forma de querer ter ou ser o que a outra pessoa é. Então é por isso que o autor fala aqui que muitas das vezes a gente é tomado por esse sentimento. Só que a gente não deve ter, porque nós temos um Deus que ele pode suprir de uma maneira que talvez nem eu nem você vamos compreender o que Deus pode fazer. Às vezes a gente não enxerga o que, se o Senhor preparou, que o Senhor me deu, vamos supor, um lar confortável, mas eu não tenho a dom da palavra, amém. Desfrute do seu lar confortável. Faça outras coisas boas, já que você não tem, já que eu não tenho o dom da palavra, mas tenho um lar confortável, o que eu tenho que fazer? Outras coisas boas para suprir a ausência do dom da palavra. E a outra pessoa que mora numa casa humilde, mas tem o dom da palavra, continua valorizando a sua casa humilde. E use o dom da palavra para pregar aos quatro cantos do mundo. Nós temos que ter um olhar diferente. Nós temos que ser umas pessoas centradas. E o Senhor só dá aquilo para a gente, tudo aquilo que a gente pode fazer. Eu não posso ser uma médica se eu não estudo, não é mesmo? Você ou eu não posso ser uma pregadora se eu não leio a palavra. Então Deus só capacita, só entrega aquilo que nós precisamos mediante aos nossos esforços e sem olhar para o que o outro tem, sem indignação. Assim como o filho, está falando aqui da parábola do filho pródigo, que o pai, ele pediu para o pai, né, e o pai dele desse a parte dele da herança, e ele foi embora para viver a sua vida de um modo que ele gostava de ser, de um modo liberal, enquanto o outro ficou servindo ao pai, achando que não tinha nada, só que ele tinha todo o direito de usufruir todos os bens que o pai tinha. Só que ele achava que o quê? Que tinha que estar com dinheiro na mão também? Não. Ou teve um olhar diferente. Aonde foi causado essa indignação? Porque o pai deu para o outro e liberou
para que ele seguisse a sua vida enquanto ele ficou trabalhando, mas o pai também deu a liberdade para ele usufruir daquilo que eles tinham dentro do seu lar. A frase do dia ainda diz assim: o que você chama de dor, Deus chama de treinamento para você chegar aonde tem que chegar. O que você chama de dor, Deus chama de treinamento para você chegar aonde tem que chegar. Se a gente passa por tal processo, é porque Deus está nos preparando para lá na frente termos aquilo que merecemos. Certo dia eu ouvi de uma pessoa que a gente passa por provações para recebermos as bênçãos. Então, esteja preparado. Talvez essa seja uma provação que você esteja passando. Mas se conscientize. Não permita-se ficar da mesma forma. Não permita ter essa indignação dentro de você. E nem mesmo olhar da escassez. Não viva pelo olhar da escassez. Viva o que o Senhor tem para você. Se entregue, se prepare, se doe. E Deus vai fazer o que tem que ser feito na sua vida. A palavra-chave é direção. E a leitura bíblica está no livro de Salmos 136. Esse é o nosso devocional de hoje. Que você tenha um dia abençoado. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, venha se derramar cada vez mais na sua vida, entregando tudo aquilo que você necessita, falando com você, para que você venha abrir os seus olhos, abrir o seu coração, sua mente, para estar vivendo um olhar diferente na sua vida. Amém? Porque não se trata de você, se trata de Deus. Lembre-se que você está aqui para cumprir um propósito. Não está aqui para viver uma vida de oba-oba, uma vida só de passeio, só de diversão. Não, você está aqui para cumprir um propósito que Deus tem para você. Então, fale com o Senhor em suas orações, pergunte a Ele qual o propósito que o Senhor tem para mim aqui nessa terra. Amém? Um final de semana abençoado. Fiquem com Deus e até amanhã para o nosso próximo devocional. Beijo no coração.